Boa tarde a todos. Somos a Associação AK-Ashi e treinamos duas modalidades de artes marciais baseadas no manejo da katana. Treinamos o Kendo e o Iaido. O nome Iaido consiste numa junção das ideias presentes nos kanjis de Sune ni ite, Kyu ni iwazu, ou seja, estar sempre preparado para confrontar uma adversidade. Dentro disso, mostraremos, num primeiro momento, algumas dessas ideias em cima dos principais cortes no quais treinamos, assim como alguns conceitos que buscamos trabalhar no nosso dia a dia. Adorei! Como uma arte marcial baseada no manejo da katana, nós treinamos sempre saindo da bainha e retornando à bainha. E os nossos golpes, que podem ser direcionados a diversas posições do corpo, no final são mais delimitados pela intenção e função de cada golpe do que verdadeiramente da posição que ele há de atingir. Então, em um primeiro momento, treina-se o Nukitsuke. Seria um golpe destinado a, saindo da bainha, desestabilizar física ou emocionalmente o adversário. Veja que podemos aplicar golpes tanto na região da cabeça, quanto ascendentes, descendentes, ou dependendo do lugar que queira. Contudo, seguido do Nukitsuke, seguimos para o Kirioroshi, que seria um golpe de finalização do adversário. Uma vez já desestabilizado, ele seria finalizado. De mesmo modo, e considerando um ataque real, a espada ela sempre, ao final, teria acertado alguém. E nesse contexto, finaliza-se o golpe com um movimento chamado Chiburi, que seria tanto para limpar a katana ao final do golpe, quanto também checar a integridade da katana. E se a espada sai da bainha, ela necessariamente termina a movimentação retornando à bainha, movimento chamado de Noto. Contudo, o Iai, que pela aparência externa, consiste em um treino somente de espada, o estar preparado, o Iai, significa também um estado de prontidão espiritual para conseguir simplesmente estar e, com isso, ter uma presença de espírito para compreender que ação tomar e quando tomar. Então, nesse momento, faremos algumas demonstrações de Bonkyo, que seria a aplicação do kata, do movimento pré-determinado, no qual o Cauê e o William farão algumas demonstrações, assim como o Davi. Ela veio até ontem. No Iai, treinamos diversas possibilidades de posição, assim como diversos tipos de ataque. No primeiro kata que demonstraremos, o Mai, busca-se antecipar o ataque de um oponente que, assim como você, estava em 6A à sua frente. O Iai não se limita a movimentos com um adversário ou ao menos em sua direção frontal. Neste kata,
chamado de Ushiro. Assim como no primeiro, busca se antecipar o movimento de um agressor. Contudo, nesse caso, a sua posição atrás de você. Ainda seguindo com alguns Bunkyo, mostrando didaticamente com o adversário à sua frente qual é a posição dos katas, tá? Demonstraremos agora o Kesagiri, onde você se depara com o adversário já em posição de ataque. Então, da mesma forma que treinamos golpes que partem da bainha em um estado de 6A, também buscamos compreender em situações de pé ou até com mais de um adversário. Peço que percebam que no Iai, como não visamos simplesmente o manejo da espada, mas sim o controle da intenção do adversário, ou seja, estarmos preparados, sempre reagimos à postura do adversário, finalizando com a mínima agressividade necessária. Então, para isso, demonstraremos o Ganmen Ate, que enquanto se caminha, tem-se dois oponentes, um à frente e outro à retaguarda. Podem vir à frente. Em nossos treinos efetivos, diferente do mostrado, que são os Bunkyos, nós não treinamos com o adversário à nossa frente, para que possamos utilizar espadas reais. Nesse caso, não ter o adversário à frente não significa que podemos fazer como se fosse simplesmente uma coreografia. Treinamos imaginando um adversário à nossa frente, que seria, em uma representação, como se fosse uma versão mais rápida, uma versão um pouco menos controlada de mim mesmo. Conceito que chamamos de Hasoteki. Nesse momento, pedirei ao Pedro e ao Matheus para demonstrar alguns katas para nós. Mais pra frente. Eu fico até 8 horas. Ah, tá. Começou a jogar. Bom? Você vai ficar sozinho aí, tá? Depois você vai lá fazer a alimentação aí. Tá bom. Na secretaria também. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Gostou? Adorei. Você viu que bonitinho? Ele é muito lindo, né? Muito lindo. Muito lindo, Betinho. Muito. Tchau, filho. Tchau. Ele é filho mesmo. André. Thank you.
treino com a espada, por mais que busque, a um primeiro momento, como já falado, executar golpes, simplesmente, ele também nos remete muito à compreensão de estarmos ali presentes. Frente que temos que a todo momento pensar o que estamos causando em nossos adversários. Em última instância, se ele parar, se ele se cessar a intenção de agressividade do adversário, será que eu conseguiria resolver aquela situação sem recorrer à espada? Isso só seria possível se estivéssemos com uma presença de espírito tamanha que faça-o desistir antes de receber o golpe. Esse é o verdadeiro objetivo do Iai. Nesse momento, peço que o Vitor e o Vitor se alinhem em frente. Eles demonstrarão mais uma sequência de katas, no qual peço também que busquem se atentar que, por mais que a arma principal seja sim a espada, não necessariamente o golpe e assim o domínio do adversário provém da lâmina. Muitas vezes busca-se controlar o ímpeto do adversário com a ponta da espada, ou com a própria bainha, ou com a própria parte onde se segura a espada, local que chamamos de kashira. Como o objetivo não é necessariamente demonstrar uma agressividade destemida, e sim controlar a situação, nós não medimos e não buscamos medir a habilidade de alguém pela velocidade do manejo, ou quão rápidos eles conseguem fazer cortes consecutivos, mas sim quanto se consegue exprimir por meio da espada e eventualmente até sem ela a sua força, de modo que consiga controlar uma situação que possa aparecer em nossa vida cotidiana. Eu vou dar uma ligada para ver se eu consigo. Onde ele está? Será que ele vinha agora está em silêncio, né? Aqui no som aqui. Tudo bem? Nossa, você também não está reconhecendo. Tudo bem? Onde você está? Na secretaria? Ah, na secretaria. Tá bom. Eu
vou pedir pro... Se der pra vir aqui, Se puder vir até aqui som, pode vir? Tá bom. obrigado, né? Vai. Não, ele é Matsumoto, mas não é parente. Estes foram alguns movimentos os quais treinamos em nossos treinos de Iaido. Nossa associação, a Akashi, ela se encontra no Oterá, treinamos todos os sábados no Oterá ali da rua Porto Alegre, atrás do Shopping Quintino, das 2 às 5h30. Caso tenham demonstrado algum interesse, caso queiram conhecermos, nós ficamos abertos todos os sábados e ficaríamos muito felizes em recebê-los. Muito obrigado.